Atos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão corrigida fiel, tá bem? E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para a província da circunvizinhança. E ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar Paulo, e fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual noutros tempos passados deixou de andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva, tempos frutíferos, enchendo-os de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou de volta na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejum, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passaram, pois, por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali, não pouco tempo, com os discípulos. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque de um modo tão maravilhoso,
o teu evangelho chegou aos gentios, chegou a nós. Graças te damos, Senhor, pelo seu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia a nós e por homens fiéis que com grande ousadia, graça e misericórdia do Senhor, continuam até hoje, pregando o evangelho da salvação. Nós te louvamos, Pai, fale aos nossos corações, enche-nos, ó Deus, de alegria, porque servimos ao Deus vivo, santo e maravilhoso que Tu és. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. É um texto meio comprido, mas era necessário ler todo o texto. Mas a questão é que eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo sobre graça e ousadia. A graça de Deus é como um combustível que nos impulsiona e que dá ousadia a santos homens de Deus determinados a obedecer, custe o que custar. E o livro de Atos nos revela a ação do Espírito Santo capacitando homens de várias classes sociais a agir ousadamente em prol do reino de Deus. Enfrentaram reis, enfrentaram governadores, religiosos, conhecedores da palavra, incapazes do ponto de vista humano de tal sabedoria, mas cheios de poder e ousadia pela graça do nosso Deus. O Velho Testamento também relata a ousadia de homens tementes a Deus, homens que desafiaram gigantes, exércitos, e com grande sabedoria e convicção para testemunharem sua fé, sem medo. Lembra de Elias? Quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal. É cômica a situação ali, é até engraçada, porque ele lança o desafio. Vamos ver quem é Deus? Vamos colocar à prova quem é o verdadeiro Deus? Se é Baal, vamos adorar Baal. Mas agora, se é o nosso Deus, é esse que nós vamos adorar. Tem um desafio. Lembra? Eu faço um altar, vocês fazem um altar também. E ali fazem seu sacrifício, mas não queima. E vocês vão clamar ao Deus de vocês. E eu vou clamar ao meu Deus. E aquele que responder, esse é o verdadeiro Deus. E é engraçado aquilo ali. Porque eles clamam a manhã inteira, clamando, e nada, quieto. Aí Elias, com toda a ousadia do homem de Deus, começa a instigá-los. Ei, talvez ele viajou, ou talvez ele está dormindo, ele está muito ocupado, ele não consegue ouvir vocês. Grita mais alto. E já era meio-dia e os profetas desesperados começam até a se retalhar, e sangue, gritando por Baal. E cadê Baal? Até que lá pelas 3 horas da tarde, horário do sacrifício da tarde, Elias fala assim, para com essa bagunça, para com isso. Mais ou menos assim, né? Para com isso. Espera aí. Foi lá, preparou o altar, organizou tudo e exatamente na hora do sacrifício da tarde, o altar estava pronto. E ele disse, joga água, pode jogar bastante água. Faz uma vala em volta e enche de água. E aí ele clama, Senhor, eu imagino ele, Senhor, agora entre nós dois. Senhor, sei que Tu me ouves, sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Responde-me, Senhor, responde-me. Ele fala 2 vezes, responde-me. 1 Reis 18, 36, se não estiver enganado. Senhor, responde-me, responde-me. E o Deus Todo-Poderoso manda fogo do céu e consome todo o altar, inclusive as pedras. Essa é a ousadia do servo de Deus, porque ele sabe em quem ele confia, ele sabe em quem ele crê. Lembra lá de Moisés e Arão diante de Faraó? O Senhor mandou o povo sair, e você vai deixar o povo sair. E Josué e seus valentes, e o pequeno Davi diante do gigante Golias, ousados. Os amigos de Daniel, lá na fornalha ardente,
fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo. Mas se não livrar, nem assim nós vamos nos ajoelhar diante da sua estátua. O que aconteceu? Nabucodonosor ficou louco. Falou assim, mas eu coloquei 3, tem 4 dentro da fornalha. Amados irmãos, a ousadia daquele que crê e confia no seu Deus pode muito, movido pela fé, sabendo que a graça de Deus é sobre nós e que o Senhor Jesus Cristo pode sim nos acompanhar diante dos maiores problemas da nossa vida, porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça, de bondade. A ousadia fechou boca de leões, a ousadia que venceu reinos, escapou do fio da espada, que da fraqueza tirou força, que ressuscita mortos, que prefere a prisão, tortura ou até a morte. Ousadia é coragem para testemunhar do poder, o amor e a graça do nosso Deus e cumprir a vontade de Deus. E o livro de Atos também, eu fui fazer uma pesquisa, existem várias vezes essa palavra, ousadia, se repete aqui nesse livro. Várias vezes. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 29, quando os apóstolos começam o ministério de sair pelo mundo e pregar o evangelho, olha a oração que eles fizeram. Agora, pois, Senhor, Atos 4, versículo 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças que o governo fazia, que os religiosos faziam, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu imagino que no momento dessa oração, Deus lá do céu fez assim, yes, é essa oração que eu estava esperando. O apóstolo Pedro e João disseram lá em Atos 4, também no versículo 20, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Significa que o amor de Cristo nos impulsiona, nos motiva, nos inspira a viver de forma diferente. O crente não vive mais para ele mesmo, mas para o Senhor Jesus, para a honra e glória daquele que morreu na cruz e pagou o preço do nosso pecado. Isso é graça. Graça. Favor imerecido. Não fiz nada para merecer isso. Na verdade, o que eu merecia? Inferno, condenação. Mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. E é o mesmo que o apóstolo Paulo disse lá em Atos 20, versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, a menos que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Graça, superabundante graça. Que alegria. Um dia nós vamos poder dizer lá no céu, foi pela graça que eu venci e cheguei aqui. Deus olhou para mim e me amou e se entregou na cruz, no meu lugar, para pagar o preço do meu pecado e poder comprar um lugar no céu. Isso é graça, favor imerecido. Deus nos amou de tão grande maneira que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. E a mensagem da graça, essa graça, esse favor imerecido produz em nós ousadia, amor, desejo de levar avante, de falar de Cristo. Chama a sua atenção para a ousadia então do apóstolo Paulo e Barnabé, aí já no versículo 1 do versículo 14. Ousadia em servir ao Senhor. Veja que primeiro,
eles entraram na sinagoga e falaram de tal modo que creu grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Eles entraram na sinagoga, um lugar cheio de tradições, cheio de costumes, doutrinas, e falando de quem? Do Senhor Jesus. Versículo 3, e detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça. Graça, olha aí o combustível do apóstolo Paulo e de Barnabé. O crente sabe que ele é amado, sabe que foi perdoado, justificado, portanto, todas as condições para sermos úteis na obra do Senhor estão em nós, por meio de Cristo Jesus. Isso é graça, isso é amor, e precisa despertar então em cada um ousadia para falar desse amor, esse amor que liberta, que transforma, esse amor que gera vida, vida eterna. Russell Shedd diz que o segredo do avanço é confrontar a oposição com ousadia. Fomos chamados para viver e representar o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus não é palavra, o reino de Deus é poder. 1 Coríntios 4, 20 diz que porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Devemos buscar esse poder, portanto, para testemunhar e proclamar o que Cristo fez em nossas vidas. Uma vez, explicando para uma classe de crianças, olha, vocês têm que falar de Cristo, falar do amor de Deus para todos os amiguinhos, não percam a oportunidade. Aí teve uma criança que falou assim, tio, mas eu não sei falar de Cristo, como é que eu faço? Eu falei, é simples. Começa falando o que Cristo fez na sua vida. Você gosta de Jesus? Gosto. Quem é Ele para você? Ele é tudo para a minha vida. Pronto. Começa por aí. Fala, não perca a oportunidade. Lembro quando eu era criança, falando de Jesus para um amiguinho meu que era perdido, e ele perdeu o sono à noite, ele não dormiu, ele ficou preocupado com aquilo. E o irmão mais velho então veio e me confrontou. Fabiano, que história é essa? O que você está falando aí? O Gabriel não dormiu de noite, tanto medo que você passou nele. Eu falei, não, mano, minha intenção não era essa. Eu queria era falar do amor de Deus para ele. Eu tinha lá meus 10, 11 anos. Ele falou assim, você está achando que você é crente? Você não é crente, você vai na igreja porque seu pai e sua mãe vão na igreja. Eu parei para pensar naquilo, mas é verdade. Eu ainda não decidi aceitar Cristo. Naquele momento eu corri e aceitei a Jesus. Corri e aceitei a Jesus e falei assim, é verdade. Sabe que o diabo é astuto. Ele tenta nos intimidar. Ele tenta nos desanimar. E eu sei que ali foi um ataque do inimigo contra mim. Mas Deus tem poder de transformar qualquer cilada do inimigo. Qualquer tentativa dele transforma em glória e honra a Ele. Porque de verdade, eu não era salvo. Então ajoelhei e aceitei o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Fomos chamados para viver e representar o reino de Deus aqui na terra. E precisamos então vivermos de forma relevante. Fazer a diferença onde nós estamos. Precisamos manifestar o reino de Deus com ousadia e poder. Isaías experimentou a graça de Deus. Lembra lá quando ele teve a visão do trono de Deus? E falou assim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. Aí um anjo veio, tirou uma brasa do altar, e tocou nos seus lábios e disse, seu pecado foi expiado. Nesse momento, então, ele passa a ouvir a voz de Deus que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí eu vejo Isaías ali, com a ousadia de um servo de Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me. O verdadeiro servo de Deus, ele vai,
ele obedece, ele fala de Cristo, porque o seu coração move em amor, em santa ousadia. Ele anseia contar para o mundo a respeito do amor de Deus. Qual foi a orientação de Paulo para o jovem Timóteo? Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Eu nunca esqueci disso. Às vezes ai Senhor, será que eu acho que não é hora de falar. Aí eu lembro dessa palavra, instes a tempo e fora de tempo. Mesmo que não surta efeito nenhum naquela hora. Mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela é poderosa. Essa determinação do apóstolo mostra o senso de urgência. E isso deve caracterizar a nossa pregação. Não perder a oportunidade. Ser ousado em falar do amor e da graça de Deus. Jesus Cristo foi um grande exemplo disso. A ousadia de Jesus se manifestou em várias ocasiões. Jesus desafiou as leis, desafiou a tradição judaica, desafiou a lei de Moisés, a santidade do sábado, porque ele priorizou a vida. Jesus se aproximava de pessoas consideradas pecadores, lembra da mulher adúltera? Marginalizados, pobres, enfermos. Jesus pregava com autoridade e ousadia, desafiando ali os religiosos, os políticos da época. Jesus pregava com ousadia porque ele amava. Ele curava os enfermos, libertou os oprimidos, expulsou demônios, poder de Deus sobre a doença, escravidão e o mal a todo tempo. A ousadia de Jesus Cristo não era uma ousadia egoísta ou rebelde, mas sim uma ousadia que se manifestava em busca da justiça, da promoção do amor, a busca pela verdade. Uma ousadia que nos convida a extrapolar as nossas próprias limitações e agir com confiança em Deus. Apóstolo Paulo e Barnabé conseguiram grande êxito ao falar do amor de Cristo para ali as pessoas em Icônio. No versículo 1 diz que grande multidão de judeus e gregos creram na pregação do Evangelho. Mas tem alguém que não fica contente com isso. Como é que fica o diabo no meio disso tudo? Lá no versículo 2, diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. O diabo começa a trabalhar aí. Versículo 4 e 5, veja o ataque. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Quando o céu se manifesta, o céu se estremece de raiva. Hernandes Dias Lopes diz que a confiança em Deus não dispensa a prudência e o cuidado. Veja o versículo 6 e o 7. E sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Eles não ignoraram o perigo, não desafiaram a fúria e a astúcia dos adversários, não nutriram uma confiança irresponsável, não enfrentaram de peito aberto as ameaças, mas prosseguiram fiéis ao mesmo ideal e continuaram na labuta da mesma obra. Continuaram pregando o Evangelho com toda ousadia, mas mudaram de rota. Isso se chama prudência.
A confiança em Deus não dispensa a prudência e o cuidado. Deus age no meio do bom senso também. Existe aí uma mescla, então, da ousadia em pregar o Evangelho, mas também do bom senso. Porque o contrário, enfrentar a situação, com certeza seria afrontar a Deus, seria um pecado. Não foi assim com Jesus, durante o seu jejum ali? Aqui não houve ousadia, mas sim entendimento e sabedoria para continuarem a serem usados por Deus. A mensagem da graça também produz ousadia para ser usados por Deus. Versículo 3, na segunda parte, diz assim: o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Ousadia para ser usados. Versículo 8 até o 10, diz: e estava assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Que ousadia, irmãos. Isso aqui é terrível, é grande, é até incrível. Paulo teve a percepção do mover de Deus para a cura daquela pessoa. Isso sim era pedir o impossível. O homem aleijado desde o ventre, não andava. Mas o homem se dispôs a obedecer, e Deus enviou poder. Onde se tem fé, o milagre acontece, pois o Senhor manifesta o seu poder através de homens dispostos a obedecer. Os missionários agora que Paulo e Barnabé não pregavam apenas aos ouvidos, mas pregavam também agora aos olhos. O poder de Deus, a graça de Deus se estendia também a todos os homens. Não apenas falavam, mas demonstravam. Os milagres não são o Evangelho, mas abrem portas para ele também. Os milagres não são realizados pelas pessoas, pelos missionários, mas por Deus, através dos missionários. E essa manifestação de poder também é demonstração da graça e do amor de Deus. E nós precisamos pregar, não só aos ouvidos, mas também aos olhos. Precisamos estar dispostos a ser usados por Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez milagres no passado, continua fazendo milagres hoje. O nome dele é Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Foi Ele que abriu o mar vermelho, sim. Foi Ele que fez brotar a água da rocha. Ele que liberta os encarcerados. Faz da mãe estéril mãe de filhos. Restaura a alma do ferido. Dá vista aos cegos. Faz o surdo ouvir. Faz o mudo falar. Ele acalma a tempestade. Ele andou sobre o mar. Paralíticos Ele fez andar. Ele ressuscita mortos. Ele transformou a água em vinho. Ele curou a mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Está agora assentado à destra do Pai. Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Essa é a mensagem da graça. Eu não merecia nada, mas Ele me deu tudo. Ele me deu vida eterna. Aleluia. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém. Não espere andar sobre as águas, se primeiro você não molhar os pés. Esteja disposto a molhar os pés. Deus pode te usar. Não se preocupe com o que vão dizer. Não se preocupe com o que vão falar.
Sabe da grande verdade? Nós não somos dessa terra. Não pertencemos a este mundo. Não importa o que vão dizer. Sabe por quê? Conviver com gente que tem fé incomoda. A fé incomoda. A verdadeira fé, ela não só obedece, mas ela é ativa, ela é agressiva. A verdadeira fé é violenta, porque ela faz colidir o natural com o sobrenatural. O reino de Deus não é natural. Ele faz colidir esses dois mundos. E o mundo lá de cima é muito maior, é superior. Eu creio no Deus dos impossíveis. Mas tem um detalhe. Quando o céu se manifesta, o inferno estremece. Os milagres que abrem a porta do Evangelho também atraem perseguição. A maneira do diabo trabalhar nunca muda. A intenção dele é sempre desviar o foco, né? Mudar a atenção, frustrar os planos. Versículo 11 a 13, vamos ler? E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo-o para a entrada da porta, touros, grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Interessante é que a disposição desses homens, né, em adorar, se essa disposição em adorar tão rapidamente fosse assim também para o nosso Senhor Jesus, você apenas começou a falar de Jesus, já começa a multidão a adorar e clamar o nome de Deus e se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados. Mas não foi assim, né? E Isaías 42 diz que Deus, o Senhor, não divide a sua glória com ninguém. Nem o meu louvor darei às imagens de escultura. Veja aqui qual foi a atitude de Paulo. No mesmo momento, eles rasgaram suas vestes e pulou no meio do povo e falou assim: não, peraí, não é assim. Nós somos homens como vocês. A ele sim, todo louvor, toda honra e toda glória. E o apóstolo Paulo então aproveita que já estava com a palavra e começa a falar do amor de Deus para eles. Veja, como que Deus cuida de nós, dando a chuva no momento certo, dando todo o tratamento necessário. E versículo 17, tudo não se deixou para si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuva no seu tempo frutífero, enchendo-vos de mantimento, de alegria os vossos corações, e dizendo isto com dificuldade, impediu que as multidões lhe sacrificassem. Mas o diabo quer tirar o foco, mudar a situação novamente, né? E ali, lá no versículo 19, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia, de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Dessa vez parece que o diabo venceu, né? Se a história parasse por aqui, o diabo venceu. Paulo foi jogado para fora da cidade como se estivesse morto. O mesmo milagre que abriu a porta do evangelho, da pregação para aquele pessoal ali, daquelas cidades, agora dá o duro golpe do apedrejamento para o apóstolo. Pensa que sofrimento, existem alguns que até acreditam que nesse momento Paulo realmente morreu. Porque se tomar pedrada, até cair no chão. Então, toda essa agonia física e na verdade ali um linchamento que ele sofreu, né?
Mas a verdade é que o diabo é um simples instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Todos os seus intentos são frustrados e convertidos em honra e glória para o nosso Deus. A verdade é que, por providência divina, Paulo se recuperou das feridas e, longe de reclamar ou de se queixar da situação, partiu com Barnabé para Derbe, versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, a mesma cidade, Listra, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Incrível isso, né? Já pensou? Morreu, ou foi dado como morto, jogado fora da cidade, acabou. Os discípulos chegam, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos orar por ele. Ou já morreu? Vamos fazer o quê? Nada. O homem levanta, sacode a poeira, imagina um galo desse tamanho na testa, outro aqui atrás, não sei o quê. Volta para a cidade, dorme aquela noite, descansa, no outro dia levanta com Barnabé e vai embora para outra cidade, Derbe. Aí eu fui saber a distância. Falei, onde que era essa cidade? Deve ser bem ali, né? Bem ali, Trindade, deve ser bem aqui, Aparecido. 126 quilômetros, mais ou menos, há alguma divergência aí, mas mais ou menos 126 quilômetros. Foram de carro, né? Foram de ônibus, no ar-condicionado. A pé ou a cavalo. O homem acabou de tomar um duro golpe, mas ousado na perseverança, era ousado no amor, em seguir pregando o Evangelho de Deus. A mensagem da graça produz ousadia, ousadia para perseverar. Paulo não nutria um amor próprio, a menos que estivesse exercendo com alegria o chamado que ele havia recebido de Deus. Filipenses 3, versículo 14, diz assim, prossigo para o alvo. Ele falava, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Abatido. Tomou umas pedradazinhas na cabeça. Abatido. Sigamos, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos ali, voltou para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns e encomendando ao Senhor em quem haviam crido. Passaram depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Depois que eles anunciaram o evangelho ali em Derbe, eles voltaram para Antioquia. No caminho passaram de volta pelas mesmas cidades, onde sofreram tanta perseguição. Para fortalecer os irmãos em Cristo. Eles não eram apenas missionários itinerantes, mas eram pastores de rebanho. Amavam o povo que haviam conquistado para Cristo. Eles não apenas geravam filhos, mas também cuidavam dos novos convertidos. Infelizmente, conheço igrejas que ganham milhares de pessoas, ganham muita gente para Cristo. Mas falta o discipulado, mas falta o acompanhamento diário, o tratamento, o discipulado. Porque os novos convertidos precisam ser exortados, porque senão todos nós somos facilmente enganados, né, por falsos mestres, desanimamos diante das provações.
Agradeço a Deus pelo CFC, curso de formação cristã. Se Deus quiser, esse semestre eu ganho meu livro. Faltam ainda 2 aulas. Estou conseguindo ler toda a apostila. Se Deus quiser, eu consigo. Mas como é preciosa, como são preciosas essas lições. Maravilhosas. O crente precisa disso. Precisa ser alimentado, cuidado, tratado, precisa dessa comunhão. A vida cristã não é ausente de lutas. Mas a verdade é que nós podemos sim, com a graça de Deus, sermos salvos, não da tribulação, mas na tribulação. É no meio dos problemas, é no meio das dificuldades. Deus sim, pode capacitar o seu povo, dar a cada um de nós ousadia para perseverar um dia a mais, um momento a mais. Vamos lá, o crente em Jesus, o crente no Senhor Jesus é ousado, porque ele persevera. Concluindo já, amados irmãos, a volta para casa, lá no versículo 26 até o 28, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E chegaram em casa, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. A volta para casa, a hora de recarregar as baterias, a hora de testemunhar os grandes feitos que Deus fez através deles. Amados, um dia nós também voltaremos para casa. Um dia nós estaremos com o Senhor Jesus eternamente. Nós estaremos com Ele ali para glorificar e honrar o seu nome pelos grandes feitos que Ele fez através das nossas vidas. Toda honra e toda glória a Ele. Aleluia. A ênfase aqui que eles dão não estava nos seus feitos, mas sim no que Deus realizou através deles. No céu também nós vamos poder testemunhar os grandes feitos que Deus fez através das nossas vidas. O Evangelho foi pregado ali, e foi Deus quem abriu os corações dos pagãos para a verdade. Foi Deus quem invadiu as trevas do paganismo com a sua luz verdadeira. A obra é feita por Deus, sim, mas por intermédio de instrumentos humanos, dispostos a obedecer ousadamente, custe o que custar. É Deus quem opera através dos evangelistas e também naqueles que recebem o Evangelho. Lá no versículo 28 fala que eles ficaram ali não pouco tempo. Imaginam que tiveram uma grande festa, longos dias de festa. Assim também seremos nós lá no céu. Longos dias de festa na presença do nosso Deus, para glorificar e honrar o nome daquele que morreu na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria só de salientar 3 aplicações básicas. Em primeiro lugar, é chegado o tempo de fé e ousadia. Um tempo de lançar fora toda a justiça própria e seguir ao Senhor Jesus, custe o que custar. Deus não faz força para fazer algo sobrenatural acontecer, porque Ele é sobrenatural. Convide Deus para o seu dia a dia e assim comece a experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida a partir de já. Segundo lugar, precisamos de mais revelação do poder de Deus em nossas vidas. Busque intimidade com o Senhor, ore mais, jejue mais, busque mais a presença do Senhor, diga para Ele o quanto você necessita da presença dEle. Terceiro lugar, busque
esta santa ousadia. Caminhe no sobrenatural. Experimente já o melhor de Deus em sua vida. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos cumula de benefícios dia após dia. O Senhor é maravilhoso. Pai Santo, nunca poderemos retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, mas podemos sim levar vidas gratas, levar uma vida relevante, que faça a diferença onde estivermos, Pai. Quem é semelhante a Ti, Senhor? Majestoso em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, autor de maravilhas. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, para todo sempre. Amém.